Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso A Ciência da Personalidade. Neste segundo módulo, nós vamos estudar as diferentes dimensões da personalidade. Agora vamos citar Carl Gustav Jung, psiquiatra, que fundou a psicologia analítica junguiana. Ele nos diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, ao se relacionar com as demais pessoas, não perca a dimensão humana dessas pessoas. Afinal de contas, essa estruturação da personalidade sofreu o impacto de diversas variáveis ao longo do tempo, dentre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Vamos citar também Pedro Calabres, o nosso neurocientista brasileiro. Amar envolve aceitar as diferenças, respeitar a individualidade do outro. Aquele que deseja alguém idêntico a si mesmo não quer um amor, quer um mero acessório de autoafirmação. É preciso se considerar que não existe uma estrutura de personalidade igual a outra personalidade. As pessoas são absolutamente distintas entre si. Então não queira comparar A com B, porque são absolutamente diferentes. E agora vamos citar Chico Xavier. Quando achar difícil amar ao teu próximo, lembre-se que você é o próximo de alguém. E quem disse que é fácil amar? Quem disse que é fácil conviver com pessoas com características, traços de personalidade tão distintos entre si? A personalidade não é algo fixo, imutável, mas é um padrão de pensamentos, de sentimentos e comportamentos. E este padrão se manifesta de forma única em diferentes situações da vida. Então, nós compreendemos que a personalidade ela não é algo imutável, ela é mutável. O que a doutrina dos espíritos nos traz como conhecimento? Na pergunta 361, Livro dos Espíritos, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, na verdade, as qualidades morais nossas são inerentes ao nosso grau evolutivo. Se nós somos mais depurados, mais espiritualizados, consequentemente mais virtuosos. Na pergunta seguinte, seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Olha a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: sim. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, na verdade, ninguém está destinado ao mal. As nossas virtudes e as nossas imperfeições são inerentes ao nosso grau evolutivo. Pergunta 365, ainda Livro dos Espíritos. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Que pergunta inteligente de Kardec. Resposta é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em sensível marcha ascendente,
mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, existem duas vias de evolução para o espírito encarnante. Tanto o progresso moral quanto o progresso espiritual. Esses espíritos muito inteligentes, quando encarnam, eles normalmente se apresentam viciosos porque não progrediram na mesma proporção do ponto de vista moral. Pergunta 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, com isso, nós estamos percebendo nessa resposta que todos nós que somos responsáveis pela educação moral e intelectual dos nossos filhos, nós temos a missão de auxiliar esse progresso moral e intelectual. Ainda na questão 385, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Olha aí. Então, o objetivo da nossa encarnação é o progresso moral e intelectual. E a missão dos pais é exatamente auxiliar o aperfeiçoamento dos próprios filhos, tanto na esfera moral quanto na esfera intelectual. E quais seriam as 5 grandes dimensões da personalidade ou traços da personalidade? Primeiro, abertura. Segundo, conscienciosidade. Terceiro, extroversão. Quarto, amabilidade. E o quinto, neuroticismo. Nessa dimensão da abertura, existe uma grande amplitude no sentido da imaginação, da percepção. São pessoas com alto nível de abertura que tendem a ter uma ampla gama de interesses, são curiosas sobre o mundo, sobre as pessoas, anseiam pelo aprendizado e por novas experiências. Então, pessoas que têm alto nível desse traço de personalidade, sem sombra de dúvida, são mais aventureiras, são mais criativas, são dadas às novas experiências, não se coadunam com a rotina, com os mesmos hábitos, com uma vida que seja padronizada, sem novas experiências. Pessoas com baixo nível desse traço de personalidade geralmente são muito tradicionais, ao contrário daqueles que se enquadram com esse traço de abertura. Então, essas pessoas que têm essa dimensão mais ampla, elas preponderam criatividade, são abertas a experimentar coisas novas, são focadas no enfrentamento de novos desafios e também são muito abstratas em seus conceitos. Vivem muito o mundo da idealização, da aventura, dos cenários, da mentalização. Aquele traço da amabilidade reflete
Pessoas que têm alto nível de compaixão, de gentileza, de confiança, cooperação e, por que não dizer, preocupação com as demais pessoas. Geralmente são muito amáveis, muito agradáveis, calorosas, empáticas e dispostas a ajudar. Pessoas com baixa amabilidade podem ser mais competitivas, mais céticas e voltadas para os seus interesses exclusivos. Então, as pessoas amáveis, com alto nível de amabilidade, têm muito interesse em outras pessoas, se importam com os outros, sentem empatia, se preocupam com as demais pessoas, gostam de ajudar, de contribuir para amenizar os sofrimentos e dificuldades alheias, ajudam outras pessoas no que precisam. Conscienciosidade é outro traço de personalidade. As pessoas com alto nível de conscienciosidade são muito disciplinadas, muito metódicas, muito objetivas, norteadas por um planejamento, são diligentes, industriosas, orientadas por resultados. Em outras palavras, são muito organizadas e cautelosas. Tendem a ser perfeccionistas. Então, normalmente, uma pessoa com alto nível de conscienciosidade, ela não se relaciona bem com a desorganização. Elas sentem necessidade de um ambiente mais organizado e se estressam muito com um alto nível de desorganização. Tendem a se dar melhor, a prosperar mais na vida profissional em decorrência da qualidade do trabalho que oferecem e crescem mais rápido na própria carreira. Portanto, elas oferecem menos riscos às organizações. Preponderam nas pessoas com alto nível de conscienciosidade um bom tempo se preparando para as atividades. Geralmente, elas concluem as tarefas num prazo mais próximo e imediato possível, prestam muita atenção aos detalhes, gostam de uma agenda muito definida, muito objetiva e também sempre estão refletindo sobre como o seu comportamento afeta as demais pessoas. E também tem outro detalhe interessante. Elas estão sempre mais atentas aos prazos. Observem que nós poderemos ter algumas dessas características de traços de personalidade e não apenas um traço de personalidade. Na dimensão da extroversão, é aquela dimensão em que as pessoas são muito emotivas, muito positivas, são pessoas voltadas mais para o mundo externo. O prazer delas é uma emoção positiva, elas se relacionam muito bem com outras pessoas, se transformam em amigas com muita facilidade, se conectam com muita rapidez às demais pessoas, então elas têm um impacto maior em ser o centro das atenções, gostam de ser o centro das atenções, gostam de iniciar a conversa, de conhecer novas pessoas, têm um amplo círculo social de amigos e conhecidos, acham fácil formar novas amizades, se sentem muito energizadas quando estão perto de outras pessoas e diz as coisas sem pensar antecipadamente. São mais impulsivas, são mais espontâneas, são mais verdadeiras, mais transparentes e falam muito mais das suas próprias emoções. Uma outra dimensão agora é a introversão. A introversão é o contrário da extroversão. Na introversão, a pessoa é mais quieta, é mais introspectiva, mais voltada e centralizada nela própria. O cérebro do introvertido se recarrega de baterias quando se reduz a quantidade de estímulos. Então, uma pessoa introvertida não se sente bem
no meio de multidões, de reuniões públicas, de aglomeração de pessoas, preferem situações com menos gente, se sentem bem na própria companhia, portanto, a preferência é pela solitude, sentem um grande prazer em conviver com a própria companhia delas mesmas, não se preocupam de estarem sozinhas, não gostam de muita estimulação externa, o círculo social de amizade é muito restrito, é muito mais íntimo, são pessoas mais voltadas para a reflexão, a introspecção, do que para a convivência com as demais pessoas. São pessoas voltadas mais por uma comunicação escrita. Então, essa introspecção lhes leva a serem mais reflexivas, levam elas a serem mais observadoras, geralmente falam menos e observam mais, são mais críticas, são mais analíticas, e ao observarem mais as demais pessoas, emitem os seus pareceres e os seus julgamentos sobre comportamentos alheios. São também pessoas mais cautelosas nas tomadas de decisões. Têm aversões a pequenas conversas, não gostam de conversas superficiais, não gostam de conversas fúteis, conversas sem maior profundidade e tendem a ser mais independentes no próprio trabalho. O neuroticismo é outro traço de personalidade e ele é bem característico porque tende a ter uma estabilidade emocional num extremo e no outro extremo a neuroticidade. Apesar de serem tão estáveis, tendem à neuroticidade. Então, o cérebro é muito antenado às ameaças, aos problemas ao redor. Geralmente são pessoas que alimentam, que acumulam pensamentos, sentimentos altamente negativos e nocivos. Então, guardam mágoas, guardam ressentimentos, não perdoam com facilidade, predominam os afetos negativos, têm alta preponderância de viverem estressados, de viverem preocupados demasiadamente com as situações, se chateiam facilmente, experimentam mudanças drásticas de humor, desenvolvem um alto nível de ansiedade e também um nível de estresse. Então, observem que todos esses traços de personalidade não são fáceis de ser identificados. Para que nós pudéssemos compreender o comportamento de alguém, teríamos que analisar quais são os traços de personalidade preponderantes nesse comportamento. Então, a nossa personalidade é o somatório de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Como é que nós agimos ou interagimos com as demais pessoas? Se nós agimos ou reagimos. Então, o conhecimento sobre os traços de personalidade nos leva a uma melhor compreensão sobre os comportamentos que aparentemente apresentam uma certa incongruência de difícil compreensão. Basta um olhar mais observador para nós identificarmos os traços de personalidade que são predominantes em cada indivíduo com o qual nós convivemos. Então, essa ciência da personalidade é uma ciência fantástica. Nós temos um universo a ser descortinado, principalmente o nosso próprio universo, compreender a si próprio, o autodeciframento, descobrir quais são os nossos traços de personalidade, quais são os traços predominantes que se reproduzem através de padrões comportamentais na nossa trajetória de vida. Então,
nós estamos todos convidados a este mergulho interior, a essa grande viagem que é intransferível, insubstituível. E convido vocês a continuarem nesse estudo nos demais módulos do nosso curso. Sejam bem-vindos.